Por que choras? Benny, a blasfêmia contra o pai pode ser perdoada? Um cristão novo perguntou recentemente. Sim, respondi. E a blasfêmia contra o filho? Ela pode ser também perdoada, disse eu. Então me diga por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Libertação do medo. O assunto é inquietante para inúmeras pessoas, mas o Espírito me libertou do medo de cometer o pecado imperdoável. Ele me esclareceu com tamanha revelação que eu não me preocupo mais com o problema. Eu estava orando quando de repente soube que o Espírito de Deus se achava em meu quarto e senti que ele chorava. Sei que parece estranho, mas devo confessar que não compreendo bem o que se passou. Lembro-me, porém, que estava de joelhos quando senti a sua presença e tive a sensação de que chorava baixinho. Você pergunta, como você sabia que era o Espírito? Para mim, duvidar da realidade daquele momento seria duvidar da minha salvação. Essa é a medida da realidade daquela experiência. Não posso explicá-la nem entendê-la, mas sei que aconteceu. A experiência foi tão real que eu virei literalmente o rosto para a esquerda e disse: Espírito do Senhor, por que estás chorando? Não houve resposta. Naquele momento as lágrimas começaram a correr pela minha face. Com os olhos molhados, indaguei novamente: Espírito do Senhor, por que estás chorando? Então, repentinamente, todo o meu ser começou a clamar. Não eram mais apenas lágrimas. A realidade do que eu sentia era tão grande que me pus a gemer. O sentimento vinha do fundo do meu coração. Era como se eu tivesse sido quebrantado como uma pessoa que acabou de perder um filho ou uma filha. Os soluços fortes não paravam. Eu estava chorando de noite e não conseguia dormir. Aquilo continuou durante dias e não apenas horas. Não era nada planejado e eu, com sinceridade, não compreendia por que as lágrimas eram tão incontroláveis. Ao todo, a experiência durou por mais de 3 semanas. O fardo tornou-se cada vez mais pesado. Eu sentia como se alguém tivesse colocado um peso de 1000 quilos em minhas costas, apertado os cordões, fechado com uma chave e me deixado sofrendo sozinho. Parecia como se eu estivesse carregando um pesado e opressivo fardo de tristeza. Essa é a única maneira de descrevê-lo, um fardo de tristeza. Andando de lá para cá. Eu me sentia como o salmista quando ele escreveu: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Salmo 6:6. Lá estava eu sofrendo sem saber o porquê, andando de lá para cá e procurando uma razão. Levantei os meus olhos e exclamei: Senhor, por quê? Orei para ser libertado daquele peso inexplicável sobre os meus ombros. Naquele momento, o Deus Todo-Poderoso transformou o peso da tristeza em um fardo pelas almas perdidas que nunca havia conhecido antes. O que começou com a minha pergunta ao Espírito Santo, por que estás chorando, terminou com um fardo que transformou a minha vida. Um fardo pelos perdidos que nunca mais me abandonou nenhuma vez até hoje. Saí daquela experiência, embora não a compreenda ainda inteiramente, convencido de que o Espírito Santo sofre pelo mundo. Estou persuadido de que ele busca, em lágrimas, servos que divulguem o amor de Deus. Creio que o coração do Espírito do Pai está quebrantado pelas necessidades dos homens. Talvez naquelas semanas ele me permitisse um vislumbre de sua agonia pelos perdidos. Não havia mais dúvidas quanto ao futuro de Benny Hinn.
Eu sabia que estava obrigado a pregar a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não deixei mais de fazer isso. O Espírito é tão especial que, quando encontra uma pessoa que pode usar, ele permite que ela sinta as batidas do seu coração. Depois de você ter sentido a dor que o Espírito Santo sente, ela se apega à sua consciência e não mais o deixa. Você não verá apenas as necessidades do ser humano, mas sentirá essas necessidades desesperadas como nunca antes. Acredito, entretanto, que houve outro motivo para Deus permitir que eu passasse por aquela lição. Ela abriu meus olhos para ver a razão do Espírito ser um membro da Trindade e, todavia, diferente do Pai e do Filho. Pude então juntar as peças do quebra-cabeça chamado o pecado imperdoável, insulto e blasfêmia. O que a Escritura diz exatamente? Falando aos fariseus, Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, 30, 31. Ele esclareceu ainda mais: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Versículo 32. O que o termo blasfêmia abrange? A palavra tem vários significados, incluindo falar mal de alguém, zombar, insultar, abusar, censurar, rogar pragas, difamar, injuriar, caluniar, acusar falsamente, ultrajar. Alguém pode perguntar: como você difama o Espírito Santo? Ou como o insulta? Esse é um ato deliberado. O livro de Hebreus fala diretamente do assunto. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Abacuque 10, 26, 29. As palavras são seguidas por esta advertência severa. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e a outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível causa é cair nas mãos de Deus vivo. Versículo 30, 31. Que diferença! Porque não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Através das páginas deste livro, compartilhei com você, segundo as Escrituras, que há uma peculiaridade, uma diferença no Espírito Santo. Ele não é superior nem inferior ao Pai ou ao Filho, mas precisamos conhecer as suas características. Deus Todo-Poderoso, o Pai, é o grande Deus dos céus e deve ser adorado, louvado, glorificado, magnificado e exaltado. Jesus, seu Filho, é o Senhor da glória, a quem até os anjos devem considerar. Creio também que o Espírito Santo tem a capacidade de sentir emoções humanas, dor, tristeza e angústia, com uma intensidade que só Ele conhece. Você diz: está querendo dizer que o Espírito Santo pode sofrer de maneira diferente do Pai e do Filho? A Bíblia não diz: não entristeça ao Pai ou ao Filho, mas sim, não entristeçais o Espírito. Efésios 4:30. Por quê? Creio que é porque ele é tocado de maneira profunda, diversa, de algum modo, dos sentimentos que os outros membros da divindade experimentam. O fato de Jesus ter dito: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, 32. Indica que o Espírito Santo pode ficar machucado. Por que será que o Pai teria dito: vocês contristaram o meu Espírito? Em outras palavras, o Espírito de Deus foi afligido ou atormentado. A Escritura registra que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63:10. Porque o Espírito Santo parece ser tão protegido. Talvez porque Deus Pai sabe quão eterno
ele é. É quase como se Deus Pai estivesse dizendo: se você tocar nele, não vou perdoá-lo. Porque o Espírito Santo é tão defendido por Cristo que Jesus disse: meu sangue lavará todo pecado, menos esse. Ele disse até: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Marcos 3:29. Por quê? É novamente porque o Espírito Santo é diferente e o seu coração pode sofrer com facilidade. Posso dizer-lhe uma palavra de consolo? Antes de Jesus falar sobre blasfêmia, ele fez uma declaração muito importante que você deve ler outra vez. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Mateus 12:30. Se você está trabalhando por Cristo, não se enquadra na sua advertência. Quando o Senhor falou sobre a blasfêmia, deixou absolutamente claro que admoestava as pessoas que não estavam trabalhando com ele. Pergunte a si mesmo: estou com ele? Se a resposta for sim, pergunte então: colho almas para ele? Se a resposta continuar sendo sim, você pode dizer: então jamais irei blasfemar contra o Espírito. Você está preocupado? Uma adolescente veio procurar-me, convencida de que havia blasfemado contra o Espírito Santo. Você está preocupada? Perguntei. Sim, respondeu com um olhar perturbado. Senhorita, eu lhe disse, o próprio fato de estar preocupada mostra que não cometeu blasfêmia contra o Espírito. Veja bem, a blasfêmia é um ato da vontade que não inclui preocupação. Blasfemar é dizer a Jesus como se afirmando: não me importa o que ele fez. É dizer: o que importa é o valor desse sangue. Blasfemar é insultar deliberadamente o que Deus fez. Você diz: olha, Benny, como posso saber que jamais vou cometer esse pecado? Você não cometerá esse pecado enquanto não desejar cometê-lo. Observe cuidadosamente o que Cristo disse. Ele disse que se alguém falar contra o Espírito, não será perdoado. Essa palavra é vital para a mensagem de Cristo. Falar indica um ato deliberado. É mais do que um pensamento ocioso. Todo o seu corpo se envolve no ato de proferir uma palavra. Se houver blasfêmia contra o Espírito, ele é ultrajado por aqueles que tomaram a decisão de blasfemar. Trata-se de uma volição, uma escolha que você faz. Onde Satanás se coloca em tudo isso? Em minha interação com as pessoas no papel de ministro, sei como o diabo se aproxima delas e tenta encher sua mente com maus pensamentos sobre o Espírito Santo. Você poderia esperar menos dele? Talvez tenha acontecido com você. Algum pensamento impróprio já entrou em sua mente que desejaria que nunca tivesse entrado? Quem lançou esse mau pensamento em sua direção? Claro que foi Satanás. Mas você expressou em voz alta esse pensamento? Não. A razão de ter mantido silêncio é porque o pensamento não era seu. A pessoa que fala contra o Espírito Santo tomou a decisão de blasfemar. É ela quem diz: vou blasfemar e não me importa o que Deus pensa. Saul blasfemou contra o Espírito Santo quando rejeitou a palavra de Deus. Demas, um dos companheiros de Paulo, blasfemou ao abandonar o Evangelho e voltar aos prazeres da carne. Paulo escreveu: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4:10. Não deixe que eu vá embora. Benny, você nos informou que não podemos blasfemar. O que dizer então de Saul e Demas? Meu desejo é salientar que você não pode blasfemar enquanto estiver decidido a viver para Jesus e cumprir sua palavra. A estrada para a eternidade está coberta de pessoas que começam a andar com Cristo e acabam com Satanás. Alguns descem pela nave, apertam a mão do pregador como uma espécie de apólice de seguro para uma mansão no céu, mas seus corações não correspondem aos seus atos. Em breve você vai ver essas mesmas pessoas se entregando à carnalidade, ao dinheiro ou ao brilho do mundo. Elas dizem: Senhor, estou indo embora. Você talvez fique imaginando: como sei que o Espírito Santo ainda está comigo? E como saberei se e quando ele foi embora?